Certa vez, o Senhor Jesus disse: acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. O que o Senhor estava dizendo? Ele estava falando que a verdadeira felicidade do ser humano não está nos bens materiais, e nem em levar uma vida luxuosa, farta, mas sim na comunhão verdadeira com o Pai. Sempre que você pegar a Bíblia para ler, ou parar para ouvir a pregação da palavra, fique atento, porque se você se colocar diante de Deus com o desejo sincero de ter um encontro com Ele, Ele vai falar no seu coração. E quando Ele fala, Ele não desperdiça a palavra, pelo contrário. Toda palavra que Deus nos faz entender é para solucionar os nossos problemas. E Ele vela pela palavra dele para que tudo se cumpra. Então a nossa busca por Deus, ela é muito mais do que ter uma religião. Nós temos sempre que ter um propósito. Sempre que Deus nos abrir a sua palavra, o objetivo dele é nos ensinar quais são os nossos direitos em Cristo. Porque aprendendo esses direitos é que a fé cresce dentro de nós, e assim, quando nós orarmos, o Senhor Deus então vem e nos abençoa segundo a sua palavra. O Salmo 128 diz que aquele que teme a Deus, isso é, aquele que respeita a palavra do Senhor, é abençoado na vida. Diz assim: bem-aventurado, quer dizer feliz, é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Então vamos entender. O versículo 1 diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A pessoa, quando escuta a palavra de Deus e presta atenção, como quem deseja ouvir o que Deus tem para ela, essa pessoa no seu íntimo vai sentir Deus falando com ela. Se você desejar ouvir a palavra, Deus vai falar com você. E você vai entender a mensagem que Ele tem para você. E na hora que você entender, você pode tomar duas decisões. Ou você assume a bênção, ou você ignora o que Ele está dizendo e finge que não é contigo. A pessoa que decide assumir o que Deus diz, ela é bem-sucedida. Pode essa pessoa estar com a vida toda enrolada, doente, endividada, ou talvez alguém até olhe para ela e diga: para essa aí não tem mais jeito. Tem. Quando ele escuta o Evangelho e entende a palavra, dentro dela cresce uma fé que muda tudo. E então ela se anima, começa a buscar a Deus, e o que acontece? Ela recebe a bênção. O segredo da sua vitória está no entendimento da palavra. Porque a palavra de Deus tem o poder de mudar a sua vida. Não é a religião, não é as boas ações que você faz. O que manda é o seu contato, a sua comunhão com Deus. E isso só vem do entendimento da palavra. O salmista disse: bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. Não tem esse negócio de ser um predestinado. Deus não fez uma escolha de quais pessoas seriam abençoadas. Não tem uma predeterminação, não. O que vai determinar se você será bem-sucedido é o seu temor, ou seja, o seu respeito pela palavra de Deus. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. Então compete a mim e a você escolhermos o nosso destino, o nosso futuro. Por exemplo, se alguém faz para você uma proposta para fazer algo desonesto, que vai te dar um lucro muito grande, uma coisa que pode mudar a sua vida, garantir o seu futuro, e você topa a parada, você não será bem-sucedido na vida. Vai sim, está garantindo sim o seu futuro, no xadrez. Vai passar a eternidade no inferno. Não adianta você encher o seu bolso praticando o que não é honesto. Não adianta você se dar bem na vida por meios desonestos. Mas se você disser: não, eu não aceito essa proposta, eu não faço isso porque eu sou de Deus, não vou desrespeitar a palavra, então você vai ser uma pessoa bem-aventurada.
O mesmo na vida sentimental, no seu relacionamento com o namorado, a namorada. Tudo na vida vai da escolha que você faz em obedecer à palavra de Deus ou em fazer aquilo que te dá na telha. Feliz será o fim da pessoa que der ouvidos à palavra de Deus. Agora, o segredo é temer ao Senhor, é respeitar ao Senhor e andar nos seus caminhos. Livro de Provérbios, capítulo 9, no versículo 10, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. O que quer dizer isso? Quer dizer que só depois que nós decidimos ser de Jesus, quando nós tomamos uma decisão, eu não vou mais agir de maneira errada, eu vou fazer aquilo que a palavra de Deus manda fazer. Então, quando você toma essa decisão, é que você nasce de novo. É que os caminhos de Deus são abertos para você. Nós começamos a entender a palavra de Deus, e quando nós entendemos e agimos conforme Deus ensina, é que nós somos curados, é que prosperamos, é que passamos a ter a paz verdadeira. Mas isso só acontece de fato quando nós temos um encontro com Jesus. E esse encontro só se dá quando nós deixamos de lado tudo aquilo que nós aprendemos sobre religião e começamos a dar ouvidos à palavra de Deus. Enquanto você estiver ligado à religião e querendo praticar as coisas que a religião ensina, você está afastado de Deus. Porque o Evangelho não é religião, e sim o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então você tem que dar ouvidos à palavra de Deus. A Bíblia fala de um certo cidadão judeu que era um tremendo traíra. Ele, além de trabalhar para os romanos cobrando imposto dos seus conterrâneos, ele ainda cobrava a mais. Ele era ladrão e ele havia se enriquecido ilicitamente, roubando do seu próprio povo. Um dia ele ouviu falar de Jesus e ele quis conhecê-lo. Então, sabendo que Jesus havia de passar por um determinado lugar, ele se apressou. Como ele era de baixa estatura, ele subiu numa árvore e ficou esperando. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, Jesus disse para ele: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E apressando-se, ele desceu e o recebeu com alegria. E vendo isso, todos murmuravam, dizendo que Jesus entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu o restituo quadruplicado. Zaqueu se arrependeu. Quando ele teve um encontro com Jesus, ele entendeu que tudo aquilo que ele fazia estava errado. E que tudo que ele tinha adquirido por meio desonesto, não valia nada se ele não tivesse a certeza da sua salvação. Então ele disse para Jesus: se eu tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. E metade dos meus bens eu vou dar aos pobres. Então Jesus disse para ele: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Meu querido, minha querida, todos nós temos direito às bênçãos prometidas a Abraão. Todas as promessas da Bíblia nos pertencem. Está escrito em Gálatas capítulo 3, versículo 14, que Jesus morreu na cruz para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, isso é, a todos nós. Somos herdeiros da promessa. E quando fazemos como Zaqueu, reconhecemos os nossos erros e reparamos o mal que nós causamos aos outros, Jesus traz salvação à nossa casa. Pois nós também somos da fé de Abraão. Antes de Zaqueu conhecer Jesus, ele era ladrão. Ele havia se enriquecido cobrando impostos dos judeus a mais do que lhe era mandado cobrar.
Mas quando ele conheceu Jesus, ele o recebeu na sua casa. O coração dele foi mudado. E como diz a profecia de Ezequiel, onde o Senhor disse: "E lhes darei um só coração e porei dentro deles um novo espírito. Tirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne." Meu irmão, enquanto o ser humano não tem um contato verdadeiro com Deus, ele não pode ser feliz de verdade, porque o coração dele é de pedra, é insensível para as coisas de Deus. O coração do homem é mau, é corrupto, é desonesto, só pensa nas coisas que não deve e o tempo todo pratica o que não convém. Diz a Bíblia em Jeremias capítulo 17, versículo 9, que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Mas quando nós temos um encontro com Deus, o nosso coração de pedra é tirado de nós. E Deus então nos dá um coração de carne e põe em nós o seu espírito e nós passamos a desejar as coisas certas. Deus faz do pior bandido uma nova criatura. Então, como eu ia dizendo, só depois que nós decidimos ser de Jesus e nós então nascemos de novo, é que os caminhos de Deus nos são abertos. E nós temos que andar por esses caminhos. Porque diz: bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Antes de conhecer os caminhos de Deus, ninguém anda neles. Mas depois que nós recebemos Jesus, nascemos de novo, então esses caminhos de Deus são revelados para nós. Nós começamos a entender a palavra. E ao entender a palavra e andar nela, a nossa vida é abençoada. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Por quê? Pois comerá do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. Preste atenção no que está dizendo aqui, porque muita gente não entende e perde a bênção. Aqui está dizendo que se você andar nos caminhos de Deus, você irá bem, será feliz, pois você vai comer do trabalho das tuas mãos, ou seja, vai desfrutar daquilo que você buscou de Deus. Eu sempre gosto de lembrar que a Bíblia é um livro espiritual. Os caminhos de Deus são vários. Preste atenção que eu não estou dizendo que todo o caminho leva a Deus, não. Não tem nada disso. Um só é o caminho que leva a Deus, Jesus. Não há outro. Não tem religião que nos leva a Deus. Só Jesus, a palavra de Deus, é que nos permite entrar em comunhão com o Pai. Aqui fala de andar nos caminhos de Deus. Fala dos caminhos que Deus nos abre na sua palavra para cura, para prosperidade, para bênção na vida sentimental, enfim. Há um caminho a ser seguido na palavra de Deus para cada bênção que nós desejamos alcançar. E para que alcancemos, nós temos que andar pelo caminho que nos é mostrado. E esse caminho nos é mostrado quando nós lemos a Bíblia, quando nós ouvimos a pregação da palavra. Tem pessoas que nunca alcançam a bênção. Sabe por quê? Porque Deus mostra o caminho, mostra o que elas têm que fazer, mas elas não andam. Elas param no caminho. Por exemplo, a pessoa ouve a pregação, ou lê a Bíblia, sente um toque de Deus, entende o que Deus quer dela, mas ela não faz. Ela começa a buscar na palavra, ela começa a orar, começa a frequentar os cultos, começa a assistir a pregação, mas de repente ela para no caminho. Ela não anda mais no caminho. Então ela não recebe a bênção. Ela sente o toque de Deus, seja com respeito à cura do corpo ou à solução de um problema qualquer. Você entende o que Deus espera de você, você sente o que deve fazer. Se você não andar nesse caminho que Deus está lhe mostrando, você não vai alcançar a bênção. Mas se você andar, você vai alcançar. Mas muitas pessoas sentem no coração que devem fazer e não fazem, param diante do caminho.
Conclusão, não trabalham naquilo que Deus revelou para elas. E, consequentemente, elas não têm o que comer, não vai comer do trabalho das mãos delas, porque ela ficou parada, ela não trabalhou naquela revelação que Deus deu a ela. Diz aqui, do trabalho das tuas mãos comerás. Mas se ela não trabalhar naquela revelação que Deus deu, se ela não se esforçar, não buscar a bênção, ela não vai receber. Não vai desfrutar do trabalho porque não trabalhou, não se esforçou para tomar posse da bênção. Deus mostrou a solução, ensinou o que deve ser feito, mostrou o caminho, mas a pessoa não andou nele. Perdeu a bênção. Você só vai comer do trabalho das tuas mãos. Naquilo que você trabalhar. Se você lutar, se você perseverar naquela palavra que tocou no seu coração, você vai ter o que comer, você vai desfrutar daquele bem. Caso contrário, não. Tudo vai depender do que você vai fazer com a revelação da palavra. O Senhor, dia a dia, Ele nos ensina, nos mostra, e às vezes a pessoa está buscando uma cura e não consegue. Por quê? Porque tem um impedimento. Se ela no seu dia a dia estiver em comunhão com o Pai, Ele vai abrindo o entendimento, vai mostrando o que é que está errado, e a gente então reconhece o erro, nos arrependemos, pedimos perdão, e cada vez que isso acontece, nós avançamos pelo caminho um pouco mais. Às vezes é uma missão que Deus te dá para você levar a palavra a alguém, e se você faz isso, você está andando nos caminhos de Deus, naquele caminho que Deus deu para você. Agora, se você é aquela pessoa que diz, não, eu não tenho tempo, eu não levo jeito para isso, eu não sei falar bem, eu não sou isso, eu sou aquilo outro, tudo conversa do capeta para tirar a sua bênção. Você sente o que Deus quer de você, mas você diz, não, isso eu não posso fazer, eu não tenho condições de fazer, eu não tenho tempo para fazer isso. É o mesmo que você dizer, Senhor, o Senhor escolheu errado, o Senhor se enganou. Meu querido, Deus nunca se engana, nunca erra. O caminho que Ele te mostra é perfeito. E se você andar por ele, você vai bem. E se você não andar, vai de mal a pior. Na hora que você decide, eu vou andar nos caminhos de Deus, eu vou cumprir o que a palavra diz no meu coração. Não importa o desafio, Deus vai me dar a bênção. E pode escrever que você vai ser abençoado. Deixe-me orar. Pai, obrigado em nome de Jesus, por estes ensinamentos maravilhosos que o Senhor tem nos dado. Eu sei que eu não fui capaz de transmitir tudo quanto o Senhor colocou no meu coração, mas que o Senhor fale ao coração dessa pessoa que quer verdadeiramente ter um encontro contigo. Pessoa essa que talvez esteja passando pelo pior momento da sua vida. Essa que está dizendo, Deus me ajuda porque eu já não sei mais o que fazer. Ô Pai, visita essa pessoa que está no leito de dor, essa que está passando por uma crise no casamento, que está tendo um problema com os filhos, e essa que sente algo estranho, que não sabe explicar, essa que vive atemorizada, vive angustiada, vive oprimida, toca, Senhor, em cada uma dessas pessoas que estão orando comigo, e traga a cura e a libertação. Em nome de Jesus eu amarro todo o espírito maligno que está oprimindo essa pessoa. Eu mando embora o demônio. Sai dessa pessoa que você está colocando câncer, causando sofrimento. Em nome de Jesus eu te amarro e eu te ordeno, pega o teu câncer, pega o teu problema nos ossos, nos nervos, nos músculos, no sangue, onde quer que você esteja. Dá-o fora, vai embora em nome de Jesus Cristo e não oprima mais. Pai, eu dou a bênção para essa pessoa que orou comigo. E isso é para a tua glória, em nome de Jesus Cristo.